Livro Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, de Ernesto Bozano. Terceira parte. Capítulo 17. Terceira categoria. Música transcendental devida a assombrações. Esta categoria, como a que lhe antecedeu, não é rica de exemplos, o que se deve atribuir ao mesmo fato, isto é, que nos fenômenos de assombração, como nos de telepatia, nota-se uma relação constante, direta ou indireta, de simbolismo manifesto ou velado, com os agentes ou causas que determinaram as assombrações. Para que as manifestações pudessem, pois, realizar-se em lugares assombrados, seria preciso que estes fossem, em algum tempo, destinados a audições musicais ou que o agente assombrador possuísse também, quando vivo, a qualidade de músico. Compreende-se, igualmente, que estas espécies de características pessoais ou locais não devem encontrar-se muitas vezes entre os elementos de um caso de assombração. Caso 3. Em minha obra sobre os fenômenos de assombração, ocupei-me longamente de um caso curioso e interessante, no qual duas sensitivas, Miss Lamont e Miss Morrison, quando visitavam, pela primeira vez, o Parque de Versalhes e o Petit Trianon, tiveram a visão dos lugares, tais como eles foram ao tempo de Luís XIV, aí compreendidas as figuras de Maria Antonieta e muitas outras personagens dessa época. Miss Lamont percebera, ainda, o som de uma orquestra de violinos, que ali não existiam, e chegou a apanhar 12 compassos, que mais tarde se verificou serem escritos em estilo semelhante ao do século XVIII. Eis o que se lê a página 94 do livro Annie Adventure, uma aventura, no qual as duas sensitivas narram os resultados de um inquérito que fizeram para verificar o que tinham visto e ouvido, inquérito em que prosseguiram durante 9 anos. Quando Miss Lamont se achava no bosquezinho, percebeu a música de uma orquestra composta de violinos. Essa música parecia vir do lado do palácio, eram ondas intermitentes de sons muito doces e a tonalidade mais baixa que a empregada hoje. Miss Lamont pôde apanhar 12 compassos. Imediatamente depois, quis assegurar-se, e o conseguiu, de que nenhuma peça musical havia sido tocada nos arredores. Era, aliás, uma tarde de rígido inverno, pouco indicada para semelhantes audições, em tal lugar. Em março de 1907, os 12 compassos apanhados foram submetidos ao exame de um perito em música, o qual, nada sabendo sobre o caso de sua origem, notou que eles não tinham ligação entre si, que não constituíam um trecho musical completo, e mais, que sua feitura era antiga, devendo remontar ao ano de 1780. Além disso, assinalou-se um erro de harmonia num dos compassos. Uma vez pronunciado esse juízo, disseram ao perito qual a origem dos referidos compassos, declarou ele, então, que as orquestras da época mencionada tocavam, efetivamente, em tonalidade mais baixa que a atual. Em seguida, sugeriu o nome de Sacchini como autor provável do trecho. Em março de 1908, as duas sensitivas vieram a Versalhes e foram informadas de que, no inverno de 1907, música de espécie alguma havia sido tocada no parque. Puderam verificar, além disso, que não havia nada semelhante à música ouvida nas obras de data posterior a 1815. Esses trechos constituíam parte integrante de certos trechos de Sacchini, Philidor, Montigny, Grétry e Pergolesi. Erros de harmonia idênticos aos assinalados pelo perito foram encontrados em Montigny e Grétry. Tal é o trecho inicial da narrativa, no que concerne ao incidente do qual nos ocupamos. Pode-se ver no Annie Adventure a citação das óperas e das cenas nas quais foram descobertos os diferentes compassos musicais percebidos e copiados por Miss Lamont. Mais adiante,
Página 115, a mesma sensitiva assinala o fato, muito interessante, de que os compassos por ela percebidos, em sucessão contínua, representavam, em sentido inverso, um resumo dos principais motivos melódicos de diversas óperas do século XVIII. Isso confere ao episódio, não somente um valor de percepção supranormal verídica, mas ainda deixa supor a existência de uma intenção qualquer na causa dos fatos, o que equivale a afirmar a existência de um agente transmissor inteligente. Neste caso, para explicar o episódio não seria permitido lançar mão da hipótese de uma reprodução psicométrica de acontecimentos passados, há que recorrer à hipótese telepático-espírita, com o fim de afastar uma possível objeção, a da dificuldade de apanhar e transcrever 12 compassos após uma única audição. Notarei que a percipiente se achava em estado de sonambulismo velado, estado em o qual se vencem muitas outras dificuldades. Há exemplos. O de uma sonâmbula que repete verbalmente uma longa conferência ouvida, começando pela última palavra e prosseguindo em sentido inverso, como se tivesse diante dos olhos o texto impresso. Caso 4. A Sra. Anita O'Sullivan Beatty, compositora executante, conta em The Occult Review, março de 1921, como foi composta uma de suas últimas romanzas. Ela escreve: há 15 anos, encontrava-me em Paris e, uma tarde, já ao cair da noite, fui à igreja da Madalena. Lá não havia mais de uma dúzia de fiéis e eu me ajoelhei ao lado de uma mulher do povo, que trazia um cesto de legumes. De repente, ouvi um canto muito melodioso, composto somente de vozes, mas eu não conseguia determinar-lhe a proveniência. Era uma melodia que parecia formar-se ali mesmo e elevar-se em ondas que enchiam a ambiência sagrada. Uma bela voz, cheia de sentimento, dominava todas as demais. Não conseguindo orientar-me, perguntei à mulher, minha vizinha, de onde vinha esse canto. Ela olhou-me com espanto e respondeu-me em francês: perdão, senhora, a que música se refere? Pois não ouvi esse coro. A vizinha abanou a cabeça, negativamente, e disse: não ouço absolutamente nada. Não tardou a retirar-se, outra mulher veio sentar-se ao pé de mim. Aproveitei para fazer-lhe a mesma pergunta. Respondeu-me laconicamente: não há música. Como eu continuasse, porém, a escutar o mesmo cântico, resolvi indagar timidamente da minha nova vizinha se ela ouvia pouco. Pareceu ofender-se com a pergunta e replicou bruscamente: de forma alguma, senhora. Entretanto, o coro continuava a ressoar sob a vasta abóbada da igreja. E eu continuei a escutar. Apressei-me em seguida a ir para o meu hotel, onde transcrevi imediatamente os compassos principais que constituem o tema do meu último romance para canto. Louves Fadelis Rose. Relativamente a esta curiosa e interessante narrativa da Sra. O'Sullivan Beatty, é útil notar que a eletividade do canto, percebido distintamente por uma pessoa e não percebida por outra, não deve surpreender, porque constitui a regra nas manifestações dessa espécie. Prova essa regra, unicamente, que a Sra. O'Sullivan Beatty era uma sensitiva e que esse canto coral não existia sob uma forma de vibrações acústicas, mas era percebido subjetivamente. Isso não significa, de forma alguma, que se tratasse de um fenômeno alucinatório, na significação patológica do termo, mas, apenas, que a sensitiva percebia subjetivamente uma modalidade supranormal do canto, conforme o que se produz em qualquer outra forma de percepções telepático-auditivas. Nessas condições, a que hipótese recorrer para a explicação dos fatos? Seria um fenômeno de origem telepático-espírita ou seria psicométrico? No primeiro caso, tornava-se preciso supor que o agente fosse o espírito de um artista defunto, cujo pensamento era orientado, naquele momento, com intensidade monoideísta,
para um episódio de sua existência terrestre, durante a qual ele tivesse cantado nas massas corais da Igreja da Madalena, e, assim, teria determinado um fenômeno de transmissão telepática na ambiência em que pensava. No segundo caso, o fenômeno reduzir-se-ia à percepção psicométrica de cantos que se desenrolaram, outrora, na mencionada igreja e que eram percebidos pela sensitiva, em virtude da relação que se teria estabelecido entre suas faculdades supranormais subconscientes e as vibrações musicais, em estado potencial na existência em que ela se encontrava. As duas hipóteses são igualmente legítimas, pois que se apoiam ambas em bons argumentos. No caso de que nos ocupamos, não é fácil pronunciar-nos por qualquer delas, preferindo uma a outra, visto a insuficiência de dados fornecidos pela Sra. O'Sullivan. Caso 5. Extraio do jornal OFT-SPR, página 118, do volume 17. É um episódio rigorosamente documentado, no qual 4 personagens perceberam coletivamente um canto de igreja, de origem transcendental, executado numa abadia da Idade Média. Cada um dos 4 percipientes entregou o seu testemunho escrito à Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas. Miss Ernestiniani escreve nestes termos, em data de 28 de julho de 1915. Visitei as ruínas da Abadia de Jumièges, na França, no domingo, 6 de julho de 1913, com meu pai, minha mãe e um de meus irmãos. Aí chegamos às 3 horas da tarde e logo começamos a percorrer as grandiosas ruínas da igreja monacal de Nossa Senhora. São os restos mais vastos e imponentes que já vi da arquitetura normanda. É uma construção em forma de cruz. O braço direito liga-se a outra igreja menor, chamada São Pedro, e que servira de paróquia. As paredes desta última ficaram quase intactas, enquanto que da igreja monacal só existe a nave central com alguns outros vestígios, mostrando onde estava o coro. Árvores e espinheiros cobrem o local em que se elevava o presbitério. Depois de por muito tempo haver contemplado as ruínas da igreja de Nossa Senhora, passamos para a de São Pedro, admirando esses belos restos góticos do século XIV. Afastara-me um pouco dos outros, quando ouvi, de repente, ressoar um coro composto de numerosas vozes de homens, que pareciam vir de um espaço livre à nossa esquerda, onde alguns pedaços de muro indicavam o lugar em que outrora estivera o coro. Era um canto melodioso e solene, que me era familiar. Lembro-me de haver logo pensado. Trata-se, necessariamente, de um ludibrio de minha imaginação. Procurava, pois, desviar as minhas ideias, quando ouvi meu pai exclamar: "Olhe os monges cantando em coro." Imediatamente cessou a música, que só teve para mim a duração de instantes. Fiquei de tal modo impressionada com o estranho fato, que preferia convencer-me de que nada tinha ouvido. Isso, porém, não era possível, porque os que me acompanhavam tinham ouvido como eu. Todos reconhecemos haver percebido um coro de vozes cantando as vésperas, isto é, salmos em latim. Procuramos resolver o mistério, recorrendo a uma explicação natural, inutilmente, porém, porque o guarda nos disse que a atual igreja paroquial se encontrava a 1,5 km de distância. Além disso, se o eco desse canto coral nos tivesse chegado da igreja paroquial, tê-lo-íamos ouvido durante certo tempo e não somente por alguns minutos. Era um belo dia sem vento. Ficamos, ainda, ali, durante meia hora, sem nada mais notar de extraordinário. Tomei nota imediatamente desse fato estranho e me servi das notas para redigir essa narrativa. Assinado, Ernestiniani. Só reproduzo a passagem seguinte do chefe da família. Estávamos em meio das ruínas havia alguns minutos, quando ouvi melodioso canto coral que parecia surgir daquele lugar, a pouca distância de nós. Cantavam-se os salmos das vésperas, de maneira harmoniosa e solene.
Poderia quase afirmar haver apanhado as palavras latinas. Exclamei. Como? Os monges cantando em coro. Mas, assim falando, não supunha absolutamente que o acontecimento não fosse real, não tivera tempo de refletir que me não achava em uma igreja aberta ao culto, mas em meio às ruínas de antiga abadia. Um de nós fez reparo no caso e logo o canto se extinguiu docemente, como tinha começado. Entramos a explorar os arredores e verificamos que lá não se encontrava ninguém. Observei que o canto coral era superior a tudo o que eu tinha ouvido de análogo, durante minha existência, e sobretudo em França. Assinado, Ernest L. S. Anne. Eis agora uma passagem do testemunho da genitora. Estávamos todos quatro a pouca distância um dos outros, contemplando essas maravilhosas ruínas, quando ouvi muito distintamente um coro de vozes masculinas que cantavam salmos. No momento em que escrevo estou em condições de rememorar esse coro, eram vozes melodiosas experimentadas que cantavam em perfeito acordo. Discerniam-se os diversos timbres, admiravelmente. Supus a princípio que era um coro real de igreja, sem suspeitar que se tratava de um caso de audição supranormal. O conjunto coral ressoava como se fora cantado sob a abóbada de vasta igreja, fiquei escutando, como que fascinada. Assinado, Edith Anne. Do testemunho do irmão extraio esta última passagem. Lembro-me de que contemplava uma antiga pedra sepulcral, abandonada em um canto, quando ouvi ressoar um coro de vozes masculinas que cantavam as vésperas. Disse um de nós. Olhe os monges cantando em coro. Esse canto teve a duração de cerca de meio minuto, talvez de 1 minuto. Assinado, Edward Anne. Neste caso, como no precedente, a hipótese telepático-espírita e a psicométrica parecem igualmente admissíveis e não é fácil nos pronunciarmos a respeito. A única objeção contrária à explicação psicométrica consistiria no fato de que as impressões psicométricas são invariavelmente pessoais e nunca coletivas. O sensitivo só percebe, tendo sido posto em relação com o objeto psicometrizável, as visões audições, às quais é submetido, não são transmissíveis a terceiros. É verdade que no caso acima não se teria agido precisamente com um objeto psicometrizável, mas numa ambiência psicometrizada, com a qual todas as pessoas presentes se achavam em relação. Mas, como os sensitivos dotados de faculdades psicométricas são muito raros, é pouco verossímil que no caso vertente as 4 pessoas presentes fossem todas sensitivo-psicômetras. Essas dificuldades não existiriam para a hipótese telepático-espírita, uma vez que para experimentar um influxo telepático, provenha ele de um vivo ou de um morto, não são indispensáveis faculdades especiais de sensitivos. Qualquer pessoa, ainda que psicometricamente negativa, pode estar sujeita a esse influxo, em certos momentos da vida, como provam inumeráveis exemplos de alucinações telepáticas coletivas. No caso que se segue, análogo aos últimos que acabamos de expor, não são possíveis perplexidades desta espécie. Nele se encontram circunstâncias que conduzem logicamente a favor da hipótese telepático-espírita. Caso 6. Apareceu na Light, 1919, página 310. Escreve Archer Seper, vigário de Avonbury, condado de Herefordshire. Por estranha e inexplicável causa, na igreja da qual sou vigário percebe-se o som prolongado de um órgão. Conheço 3 casos desta audição. No primeiro a música foi percebida por muitos membros da família do coronel Frosser, de Bramiard, quando eles passavam na ponte reservada aos peões, contígua à igreja. Todos a ouviram e supuseram que o organista da igreja fazia exercícios no instrumento, mas, pouco depois, souberam que nem ele nem ninguém tinha penetrado a igreja, nesse dia.
O órgão era americano e fora depois substituído pelo atual harmônio. Ora, na tarde de um sábado, quando me achava no jardim do vicariato, ouvi o harmônio tocar e, supondo que a mulher encarregada da limpeza da igreja tivesse permitido ao filho divertir-se com o instrumento, apressei-me a entrar no templo para proibir a brincadeira. Enquanto atravessava o jardim continuei a ouvir a música, que cessou bruscamente quando cheguei a alguns passos do cemitério contíguo à igreja. Encontrei a porta desta devidamente fechada à chave, entrei e não vi ninguém. Outra vez, ouvi o som do harmônio quando atravessava, a cavalo, o prado da Avenguri. Tocava-se música sagrada, que continuei a ouvir durante tempo gasto em percorrer, na minha montaria, 100 de metros. A música cessou, repentinamente, quando cheguei junto à igreja. Uma senhora, que viveu muito tempo perto da igreja, escreveu-me de Leamington. Decidi contar-lhe um incidente que sucedeu com meu marido e eu, relativo à sua igreja, em uma noite de Natal. Quando entramos em nossa casa, soava meia-noite. Nevava muito. De repente ouvimos muitas vozes humanas, em animada palestra. Elas vinham do interior da igreja e misturavam-se com sons e ruídos de regozijo. Mas, distinguindo as diferentes vozes que conversavam, não conseguimos apanhar uma única palavra do que diziam. Procuramos, naturalmente, penetrar no templo, mas vimos que a porta estava fechada à chave. Demos-lhe então a volta e verificamos que ele estava mergulhado em obscuridade. Essas vozes, esses ruídos vinham, entretanto, do interior. Nada compreendendo desse mistério, dele trouxemos ambos profunda impressão, motivo pelo qual o incidente ficou indelevelmente gravado em nossa memória. Estas últimas informações, fornecidas por pessoas que habitaram por muito tempo perto da igreja de Avenguri, mostram-nos que esse lugar, por uma razão ignorada, era assombrado. A circunstância de serem os ruídos, as vozes e a música percebidos do exterior, mesmo a distância de algumas centenas de metros, e o fato de cessarem quando os percipientes se aproximavam da igreja, tenderiam a afastar a explicação psicométrica para dar lugar à da assombração, primeiro porque, de acordo com a hipótese psicométrica, as percepções deveriam realizar-se quando o sensitivo se encontrasse no meio psicométrico e não em seus arredores, em seguida, porque o fato de cessarem, desde que os percipientes se aproximavam da igreja, não é conciliável com a hipótese encarada. Com a aproximação da ambiência psicométrica, as percepções dos sensitivos deveriam reforçar-se, ao invés de desaparecer. A circunstância de desaparecerem sistematicamente sugere a ideia de uma intenção vigilante à testa das manifestações, o que também é inconciliável com a hipótese psicométrica, mas conforme a hipótese telepático-espírita, pois que a existência de uma intenção vigilante supõe um agente inteligente. Caso 7. Em minha obra sobre Les Phénomènes d'Antise, capítulo 3, páginas 86 a 92, cito um caso muito interessante, que tinha extraído dos Proceedings of T.S.P.R., volume 3, página 126, no qual um grupo de crianças, com seus pais, viam passear na casa um fantasma de uma velhinha. Percebiam-se também sons e ruídos de toda a espécie, entre os quais uma voz de mulher que cantava uma área muito triste. Coloco esta passagem da descrição na presente categoria. Narra a senhora Vata Simpson. Além do fantasma da velha Franzina, que tem o hábito de circular no andar superior, e outro fantasma de homem que aparece na escada, há visões diversas e ouvem-se vários sons e ruídos. Muito frequentemente se escutam na cozinha vagidos comoventes de recém-nascidos e nós os percebemos no próprio dia em que entramos na casa.
Todos acreditamos que se tratava de um recém-nascido autêntico, supondo que os vagidos provinham de uma casa vizinha. Mas como eles se repetissem e perpetuassem sem nunca mudar de tom, logo nos enchemos de espanto e entramos a fazer pesquisas até o dia em que nos persuadimos de que não se originavam de um recém-nascido vivo. Além disso, no ângulo vizinho da porta de meu quarto, se fazem ouvir as notas de um canto extremamente melancólico. São notas reais, muito suaves e penetrantes. Chega um momento, entretanto, em que as últimas notas se prolongam e transformam-se em gemidos desesperados de agonia. Depois, o silêncio. E todos esses sons e ruídos se produzem perto de alguma divisão entre os quartos e nunca perto das paredes mestras ou exteriores da casa. Esta narrativa não contém esclarecimentos ou tradições de acontecimentos dramáticos em relação com assombração, mas, como a narradora diz que a casa era muito antiga e tinha reputação de ser assombrada, dever-se-ia deduzir que a falta de informações sobre o assunto se explica pela vetustez do imóvel e pela intermitência de assombração, circunstância que pode ter trazido o esquecimento das causas. Em todo caso, a análise comparada dos fenômenos de assombração, como foi exposta na obra citada, deixa supor que o fenômeno dos vagidos dolorosos do recém-nascido, combinados com o triste canto de uma voz de mulher, tem sua origem em um drama de sangue, que se teria produzido dentro daquelas paredes. Um infanticídio, talvez, para ocultar uma queda. Caso 8. Vemo-lo no 7º volume dos Proceedings of T.S.P.R., página 304, sendo recolhido e examinado por Pudmore. Suprimem-se os nomes dos protagonistas, que foram, no entanto, comunicados à direção da S.P.R. Pudmore observa. Raramente sucede que um caso de música fantasmagórica tenha valor probatório, e é, com efeito, muito difícil qualquer suposição de origem física nos fenômenos de ordem auditiva. Não obstante, no caso seguinte a natureza alucinatória da música percebida parece absolutamente provada, tanto no caso do Sr. B, como no da Sra. V. Os primeiros esclarecimentos sobre este fato me foram enviados pelo vigário de S., pequena região do sul da Escócia. Escreve o Sr. B. Em resposta à sua carta de 20 de julho de 1889, tenho o prazer de fornecer-lhe os informes pedidos sobre o caso da música que ouvi no bosque de D, e que não podia ter causas normais. Nas 2 ou 3 primeiras vezes, a música que percebi era fraca, posto que bastante distinta para que lhe pudéssemos seguir os ritmos melódicos. Não saberia dizer porquê, mas nunca me ocorreu ao pensamento que fosse música real, embora não me parecesse diferente da comum, salvo quanto à tonalidade, que tinha qualquer coisa de etérica. Passaram-se alguns anos e eu havia tudo esquecido, quando, há poucos meses, ouvi a música de novo. Não esqueceria tão facilmente esta última audição. Tinha-me dirigido para a região de X, onde havia um jogo de tênis. Assim que cheguei à localidade habitual, ouvi repentinamente uma onda de música sonora e brilhante, como sons de metais, flautas e clarinetas, que ressoavam do lado do cemitério. Não me lembrei imediatamente do que tinha ouvido outrora e acreditei que se tratasse de música real. Meu primeiro pensamento foi o de que o proprietário da localidade, Sr. J.Z., tivesse cedido o parque a um grupo excursionista de alunos em férias, e o segundo, de que a música era muito boa para semelhantes circunstâncias. Prosseguindo no caminho, escutava o concerto com vivo prazer, sempre sem duvidar que fosse outra coisa que um concerto real, quando me veio a ideia de que música tocada nos arredores do cemitério não poderia ser ouvida do lugar em que me achava, por causa da colina de S., que está situada entre essa localidade e a em que eu me encontrava na ocasião.
Lembrei-me, então, das outras audições musicais percebidas no mesmo lugar e fiquei convencido de que o fenômeno não era de natureza a ser explicado por mim. Ignorava, então, que outras pessoas tinham ouvido a mesma música, no mesmo local. Sabe-se agora que o Sr. M. e a Sra. V. a perceberam muitas vezes. A escutada pela Sra. V. era coral, sem nenhum acompanhamento de instrumentos, enquanto o que, no meu caso, não havia música vocal. Assinado com todas as letras, J. L. B. Pudmore dirigiu-se à Sra. V., que respondeu nestes termos. Na tarde de 18 de julho de 1888, com uma atmosfera tépida e tranquila, estava eu assentada, com uma senhora de idade, perto da capela de nosso pequeno cemitério, encravado em nossas propriedades da Escócia e muito longe dos caminhos comunais. Em meio à conversa, interrompi-me, dizendo: "Quem é que está cantando, não ouve?" Era um coro de muito belas vozes, como nunca ouvi, dir-se-ia o coro sagrado de uma catedral, mas só teve a duração de alguns segundos. A velha nada ouvira e eu não insisti, supondo que ela não fosse forte de ouvido. Não fui mais aí até a noite, quando perguntei a meu marido, por acaso, quem cantava quando estávamos perto da capela? Esperava que ele me dissesse. Eram camponeses. Ao contrário, com grande espanto meu, respondeu ele. Eu tenho ouvido muitas vezes esse canto. É um canto que costumo ouvir. Ora, esta resposta é interessante, porque eu não havia dito que ouvira um coro de vozes, mas, unicamente, que tinha ouvido cantar. E foi somente então que me veio a ideia de que essas vozes não deviam ser humanas. Nunca escutara nada semelhante, era igual música do paraíso, é a única expressão adequada, e eu não renunciaria, por todo o ouro do mundo, à satisfação de tê-la ouvido. Quando isso se produziu não me achava de forma alguma em condições sentimentais de alma e conversava com minha amiga sobre assuntos comuns. O que escrevia, escrupulosamente, a verdade. Assinado com todas as letras, Sra. A. Z. O marido da Sra. Z. Sr. J. Z. escreve. Muitas vezes, quando me achava só, no cemitério, ouvia uma música coral proveniente do interior da capela. Assinado com todas as letras, Sr. J. Z. Enfim, a Sra. Z., em data de 21 de janeiro de 1891, volta ao assunto, nos seguintes termos. Eu, abaixo assinada, certifico que, a 15 de novembro de 1890, quando me achava na capela de nosso cemitério particular, ouvi de novo a mesma música coral que descrevi nos proceedings de junho de 1890. O canto prolongou-se cerca de meio minuto. Eu estava com 3 pessoas, uma das quais meu marido, e logo lhes disse que escutassem, elas, porém, nada ouviram. Da mesma forma que a primeira vez, a música consistia em um coro de muitas vozes, não me sendo possível distinguir as palavras. Jornal of S.P.R., volume 5, página 42. Podmore, de quem se conhece a versão irredutível pela hipótese espírita, faz acompanhar essas narrativas de alguns comentários. Entre as histórias tradicionais de gestos e aparições de fantasmas, como nas obras do gênero Dead Crow e Tendency of Nature, encontra-se grande número de casos análogos ao de que tratamos. Duvido que em nossa coleção de fatos possa encontrar-se outro do mesmo tipo, mais bem autenticado que este. O acontecimento deixa supor, primeiramente, que a música do paraíso, percebida, fosse o eco de algo que tivesse sobrevivido ao túmulo. O próprio meio em que se produzia harmonizaria com essa explicação. Por outra parte, encontrar-se-ia certa relação razoável no fato de que o requiem dos mortos só era perceptível para os representantes vivos da sua descendência,
mesmo quando se realizava em presença de terceiros. Mas, se assim é, como explicar o que percebeu? B. E que significação atribuir ao caráter diferente da música que ressoava para uns como um canto coral e para outro como música militar? Reconheço que isso não constitui um obstáculo intransponível para a admissão da hipótese espírita, mas, enfim, para explicar esses fatos não é mister recorrer a causas não naturais. A imaginação, alimentada por tradições de família ou por meditação sobre o além, sugeridas pela ambiência, poderiam bastar para fazer com que fossem percebidas harmonias musicais nos sons produzidos pelo vento nos bosques. Uma ideia alucinatória pode também enxertar-se com um fenômeno real. A ideia alucinatória, uma vez engendrada, poderia transmitir-se a outras pessoas sensitivas, em condições que predispõem ao fenômeno. Neste caso, a ideia em questão poderia revestir-se de formas diferentes em relação com as idiosincrasias dos percipientes e a ambiência na qual eles se encontravam. Assim, para a senhora Z, sentada perto dos túmulos de família, a alucinação primitiva tenderia a reproduzir-se sem modificações, enquanto o que, para um transeunte que percorre uma estrada onde normalmente não se poderia ouvir um canto coral a 3/4 de milha, a ideia alucinatória se adaptaria às circunstâncias, sem perder sua natureza fundamental. Com isso declaro que estou pronto a reconhecer que o caso parece muito notável e sugestivo, qualquer que possa ser a causa. Não me parece necessário refutar as afirmações de Podmore, de tal forma elas são especiosas e absurdas. Limitar-me-ei a observar que, sem dúvida, no caso vertente, não nos podemos dar pressa em concluir a favor da origem espírita dos fatos, pois que estes nada contêm que seja de molde a fornecer-nos uma prova. Mas daí a recorrer-se à hipótese alucinatória, como faz Podmore, há um abismo. E tanto mais quanto, propondo esta hipótese, Podmore esquece que M.B. declara que nesse momento ignorava tivessem outras pessoas percebido a mesma música, no mesmo local, declaração que basta para afastar a hipótese alucinatória. Com efeito, M.B. não conhecia a existência dos fatos, logo, não podia ser vítima de uma alucinação por autossugestão originada de fatos por ele ignorados. Pode-se acrescentar que deveríamos fazer a mesma observação a propósito dos dois outros percipientes, visto como ressalta nitidamente, da narrativa da senhora Z, que esta nada sabia das audições análogas de seu marido, J. Z, e que este ignorava a experiência análoga de sua mulher. Segue-se daí que a hipótese alucinatória cai irrevogavelmente que o fenômeno de audição musical ao qual foram sujeitos os três percipientes deve ser considerado de natureza supranormal ou extrínseca. Seria, porém, imprudente querer ir mais longe em busca das causas, dada a insuficiência das informações fornecidas, o que não significa que os episódios análogos aos de que acabamos de descrever sejam desprovidos de valor científico. Eles podem adquirir indiretamente a importância teórica que lhes falta se os examinarmos cumulativamente com outros episódios da mesma natureza, melhor circunstanciados.